O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava a Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que Ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos agora na quarta-feira da quarta semana da Quaresma. Estamos caminhando para o final da Quaresma, estamos caminhando para entrarmos na Páscoa, mas antes da Páscoa nós iremos viver ali a Semana Santa e ali o Tríduo Pascal, onde na Quinta-feira Santa Jesus vai instituir o sacramento do sacerdócio e da Eucaristia. Na sexta-feira ele vai passar por todo aquele julgamento e aí vai ser morto. Depois ficaremos todo o sábado aguardando a ressurreição,
e em seguida ele ressuscitará. Mas nesse tempo agora, nós estamos vendo, a igreja quer mostrar para nós o motivo que as autoridades religiosas daquele tempo levaram Jesus à morte. E hoje nós vemos, bem claro, através do Evangelho, aqui já no início, porque nós estamos no capítulo 5, do versículo 17 a 30. Nos versículos anteriores nós vimos Jesus curando aquele paralítico naquela piscina. Então, antes de chegar à piscina, Jesus já o curou. E aí, as autoridades religiosas começaram a questionar o paralítico, perguntando para ele quem foi que o havia curado no sábado. E o paralítico, ele não sabia direito, e fala depois, concluindo para eles que foi Jesus. E aí, quando as autoridades religiosas, eles ouvem, aí Jesus reafirma: meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Agora vem o motivo. Olha o motivo da condenação. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, porque Jesus havia curado aquele homem no sábado, e em várias situações Jesus tinha feito curas no sábado, e para os judeus isso não poderia acontecer, porque o sábado é o dia do Senhor, então ele não deveria exercer esse tipo de trabalho. Ele poderia fazer ali no domingo, poderia fazer na segunda-feira, mas no sábado não. Então eles concluem, porque então os judeus, vou ler novamente, então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, isso é coisa deles, Jesus já tinha dito que ele é o Senhor do sábado, chamava a Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Então, blasfêmia. Ele, o filho do carpinteiro, o filho de Maria, na concepção dos judeus, agora está dizendo que é Deus. Além de violar o sábado, ele está dizendo que ele é Deus, é filho de Deus, se igualando a Deus. Só que Jesus não estava se igualando a Deus, ele é Deus, se igualando na concepção deles, está se igualando, ele não pode se igualar, mas Jesus é Deus. E aí Jesus começa todo esse discurso que nós acabamos de ouvir, e depois, em algum momento, eu pediria que você lesse toda essa passagem novamente. João capítulo 5, de 17 a 30, para que você possa assimilar o que eles estão dizendo e o que Jesus está dizendo também. Jesus está reafirmando, por exemplo, lá no Monte Tabor, quando acontece a transfiguração de Jesus, a voz que vem do céu diz o seguinte: este é meu filho bem amado, ouvi-o. Ou seja, é necessário agora que nós ouçamos a quem? A Jesus. E aí Jesus, ele vai reafirmar nesse discurso que ele está falando para
os judeus, porque ele está reafirmando. E é importante notar que quando Jesus diz assim, em verdade, eu vos digo, é porque ele está reafirmando algo. Então Jesus diz assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, ou seja, quem me ouve, lembrem-se do que o Pai falou lá no Monte Tabor, que é para nós ouvirmos. Então, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. A condição agora nossa para que nós sejamos salvos é crer que Jesus é o Filho de Deus. Os judeus tinham a concepção apenas do Pai, o Pai é Deus. Eles ainda não tinham essa compreensão que o Filho, que Jesus é Deus, e muito menos eles ainda não tinham a concepção da Santíssima Trindade. Então o mistério da Santíssima Trindade para nós católicos, isso é muito claro. Um Deus só, então na sua essência é um Deus só, em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus aqui ainda não revelou a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele vai revelar lá para frente. Mas por enquanto ele está dizendo que dentro desse mistério Jesus é Deus. Então quem ouve Jesus está ouvindo o Pai, e por isso, uma vez que ouve Jesus, está ouvindo o Pai, vai ter a vida eterna. E aí, meus irmãos, nós precisamos ter muita clareza disso, porque hoje tem tantas seitas no nosso meio que acredita na divindade do Pai, acredita no Pai, mas diz que o Filho, que Jesus, é apenas um profeta, é um ser iluminado, era um grande homem, um grande sábio. Mas afirmar, como nós católicos afirmamos, que Jesus é Deus, não. Eles só acreditam no Pai, mas que Jesus seja Deus, não. Repito, eles se admiram de Jesus. Mas acreditar que Jesus é Deus, não. Porque para eles, Jesus é o filho de Maria e é o filho de José. Sim, Jesus, na sua natureza humana, ele nasceu da Virgem Maria. Mas na sua divindade, ele vem do Pai. Ele é gerado pelo Pai na eternidade. Ele é Deus. Então eles não acreditavam. Então, para nós católicos, precisamos, eu repito, ficar atentos. Hoje há uma diversidade de religiões, como diversidade de seitas. E há aquelas seitas que dizem que eles falam de Jesus, falam tudo, mas nós precisamos ficar atentos, porque é aí que muitas pessoas abandonam a Igreja Católica, negando a divindade de Jesus Cristo. Então abandona a igreja e se infiltra nessas seitas, ficam admirados, acham bonito o que se fala lá, e acabam até dizendo: agora eu tive um encontro com Jesus. Mas como é que teve um encontro com Jesus onde nega a divindade de Jesus? Vocês estão entendendo? O primeiro passo, meus irmãos, na nossa caminhada de fé,
é crer que Jesus é Deus. Jesus é o ponto fundamental para que nós possamos ter a vida eterna. Eu sou, Jesus disse, eu sou. Lembram lá no livro do Êxodo, quando Jesus, ou quando Moisés, ele vê Deus através daquela sarça ardente, porque não se pode ver o Pai, nós só veremos o Pai quando nós passarmos desta vida para outra. Então Deus se revela a Moisés ali naquela sarça ardente, e Deus estava enviando Moisés agora para o faraó, isso é no Egito, para dizer para o faraó quem é o verdadeiro Deus, porque o faraó se considerava Deus. O faraó, na religião egípcia, os animais eram Deus, e agora ele está enviando para dizer, olha, quem é Deus é esse aqui. Aí Moisés disse, mas quando ele perguntar qual é o seu nome, aí Moisés diz, diga para ele que eu sou, ou melhor, aquele que é. Esse foi o nome que Deus deu para que Moisés pudesse falar. E Jesus, ele começa a dizer também que ele é aquele que é. Eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém pense que vai ganhar a salvação negando a divindade de Jesus. Quem nega a divindade de Jesus não se salva. Jesus está dizendo aqui. Leiam toda essa passagem de novo, medite em cima dela. A Igreja Católica é completa, porque ela crê nesta revelação. Jesus veio do céu e nós cremos nisso, e Ele mostra o Pai, e Ele mostra o Espírito Santo, Ele mostra esse mistério da Santíssima Trindade, um Deus em três pessoas. Embora nesta passagem que nós estamos lendo agora, Jesus ainda não se referia ao Espírito Santo, ele está se referindo a Ele. Ele é Deus, é preciso crer nele. Você crê que Jesus é Deus? Você crê que Jesus é enviado do Pai? Você crê que Jesus é verdadeiro Deus? Você crê que Jesus é Deus? Se você crê nisso, Jesus está dizendo, aquele que crê, em verdade vos digo, aquele que crê na minha palavra, esse crê também no Pai e terá a vida eterna. Então, muito cuidado para você que é católico. Aquelas pessoas que batem nas portas da nossa casa com a Bíblia na mão, falando de Deus, de Jeová, aquela coisa muito bonita. Aí depois começa a dizer que Jesus não é Deus não, foi um grande homem, um grande profeta. Aqueles que vão dizer, ele é um ser iluminado, um homem muito sábio. Mas na hora de dizer que Jesus é o Filho de Deus e Deus, porque tem alguns até que dizem que Jesus é o Filho de Deus, mas negam a sua divindade. Cuidado, muito cuidado. Se não for católico, então para nós católicos é o seguinte, se não for católico, meus irmãos, com muita educação, você reafirma, eu sou católico, morrerei católico. Que relembremos Santa Teresa d'Ávila, morro como filha da igreja. De qual igreja? A Igreja Católica, porque nós cremos que Jesus é Deus. Reafirmemos isso, eu creio.
eu creio. Hoje é dia de nós professarmos a nossa fé, de nós rezarmos o creio, reafirmando, porque aquele que crê em Jesus, aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, aquele que crê na divindade de Jesus, terá a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima.